Vereador Lucas. De imediato. Agradecer pela parte de uma forma bem breve, mas é bom a gente salientar. Começou a pré-campanha, né? Já faz algum tempo, mas tudo bem. O que eu quero colocar aqui, gente, de uma forma respeitosa que eu tenho pelos meus nobres pares, tanto para o Lucas Carinhato, para a Rose e para a Estela, que como a gente assumiu este papel como vice-líder, de sempre se colocar à disposição de cada um dos senhores, não apenas os três, mas a todos os vereadores e vereadoras, a qual a gente já se colocou, e teve algumas demandas que as vossas excelências já me colocaram e a gente já construiu e já teve o atendimento. Então não existe essa situação de que não vai atender oposição ou situação, porque nós precisamos ter a maturidade que quando os senhores representantes do povo pedem uma indicação, um atendimento, eu vejo que são para as pessoas, para os nossos munícipes. E esse é o equilíbrio e a equação e a responsabilidade que a gente precisa ter. E falando de emendas parlamentares, a gente precisa mencionar de que emendas parlamentares, às vezes, vêm engessada para a saúde, para a educação, e nós precisamos compreender, e por isso é bom sempre antes da gente buscar a emenda parlamentar, entender junto ao órgão, à secretaria competente, o formato dela. Por exemplo, eu peço emenda de custeio, porque é uma emenda de uma fácil flexibilidade, de que ela pode ser feito uso imediato, principalmente para poder comprar serviços da saúde e da educação. Então, a gente se coloca à disposição, qualquer dúvida, para poder sanar esse tipo de entendimento. Obrigado, vereador Lucas. Obrigado, vereador. Nobres colegas, eu gostaria aqui de saudar, aqui eu não pude falar nos apartes, mas saudar o vereador Wagner Petrini, dar as boas-vindas, né, bom retorno, né, já que ocupou o cargo de secretário da Habitação, e lhe cumprimentar pelo belo trabalho realizado frente à secretaria, um trabalho com muito diálogo, um trabalho enaltecendo a figura do servidor, mas também um trabalho muito focado na sua pasta, né, procurando atender aí os anseios da nossa comunidade. Destacar, né, o Habita Caxias, um plano importante para Caxias, e toda essa luta do secretário na questão das habitações, né, principalmente atendendo a comunidade mais carente. E pela atenção que sempre deu aos vereadores, né, aos colegas vereadores, mas à comunidade. Também cumprimentar pelo belo trabalho que vem fazendo, né, frente sempre ao campo de atuação, né, que é o quilômetro de arrancada, e a realização dos drag days, né, que movimentaram realmente Caxias do Sul, foi uma grande movimentação, e a luta pelo parque rural e pelo parque automotivo, né, que também vai abrigar também esse público tão importante aqui para a nossa cidade. Mas, presidente, hoje eu gostaria aqui de ocupar essa declaração para destacar e reverberar a matéria que sai hoje na imprensa, né, foi divulgado aí a questão da Codeca tem saldo positivo após 8 anos. Isto é uma boa notícia, uma notícia alvissareira, que vem, vamos dizer assim, ao encontro de um trabalho focado, de um trabalho competente, não só da presidente Maria de Lourdes Figueirassi, mas de toda a direção da Codeca, do governo, e também com o apoio dos servidores, que é fundamental. Então, dizer que a empresa obtém um lucro de R$ 862.467 no exercício de 2023, e pela primeira vez desde 2015, a Codeca encerra o exercício com superávit. Então, isto foi o balanço que foi apresentado agora nesta última segunda-feira, e dizer que esse resultado ele consolida, né, a recuperação da companhia, que já se desenhava lá em 2022, com um alicerce no planejamento estratégico implantado pela atual gestão. Então, foi saudado, né, pelo prefeito Adiló, mas com todos os vamos dizer, os servidores que comemoraram esse importante resultado dessa empresa que desenvolve um trabalho fundamental para Caxias do Sul.
e dizer que, mais do que um resultado financeiro positivo, os números eles ratificam, né, a recuperação da estrutura administrativa e financeira da empresa, né, e o atingimento de um novo patamar de gestão, né, marcado, então, por melhorias nos processos internos, investimento em tecnologia da informação, estabilidade no ambiente de trabalho e um clima organizacional reconstruído, né? Isso não é à toa, isso é fruto de muito trabalho. Então, como bem destacado pelo diretor financeiro Gabriel Ribeiro Ramos, ele diz que o sucesso na execução de 3 diretrizes estratégicas: elaboração de novos contratos de coleta, né, divididos em orgânica, seletiva e especial, com atualização na remuneração pelos serviços prestados, a realização das obras das estradas do Cerro da Glória e João Boldo e a execução dos contratos de auxiliar de limpeza e merenda escolar na rede municipal. Então vejam que com a saúde financeira em dia, a Codeca retoma seu poder de investimento. E em 2024 estão sendo adquiridos caminhões, equipamentos para todos os setores por meio de financiamento com o Badesul. O investimento é de 30 milhões de reais para a compra de mais de 30 veículos e máquinas. Então, é importante a gente saudar esses números e cumprimentar pelo trabalho focado que está sendo feito ante a Codeca, mas um trabalho muito especial de atenção às necessidades também de Caxias do Sul. A gente vê que isso não acontece da noite para o dia. A gente vê que a Codeca teve reiterados períodos, né, no vermelho, mas agora, através de uma gestão eficiente, vem recuperando. Isso retoma o seu crescimento e coloca a Codeca no patamar onde ela devia estar. Eu sei que ela ainda vai atingir resultados muito melhores daqui para frente, né? Tem muitos desafios, né, a serem vencidos, mas está nesta toada, neste caminho, a gente sabe que está caminhando para frente, visando o desenvolvimento dessa companhia que, como eu falei anteriormente, presta um serviço fundamental. Muitos pensam que a Codeca é só responsável pela coleta de lixo, mas ela tem um serviço muito maior. E está mostrando aí na questão da roçada, da varrição, da capina e também do asfaltamento que ela faz nos mais diversos pontos da cidade. E isso a gente tem que enaltecer, né? Eu vejo que muitos fazem terra arrasada, diz que Caxias, né, é um caos, é ruim, é uma porcaria. Nós vemos que não, que está caminhando para um outro caminho, e um caminho de desenvolvimento e um caminho de recuperação. E isso a gente vê também que faz parte, e eu vejo, e aqui cumprimento o governo Adiló, que não só na questão da Codeca, mas está colocando Caxias do Sul nos eixos. E isso demanda grandes sacrifícios, inclusive sacrifícios políticos, né? O custo político acaba sendo, às vezes, muito alto, mas são medidas necessárias para que a gente consiga colocar as contas em dia e fechar no azul. Então, cumprimentos à Codeca, cumprimento ao trabalho sério que vem fazendo, à presidente Maria de Lourdes Fagrassi, mas aqui eu quero cumprimentar a toda a sua direção declaração de líder. E também a todos os servidores que prestam esses serviços a Caxias do Sul. Era isso, presidente, muito obrigado. Há uma parte, quem pediu a parte, Tenente Cristiano. Muito obrigado, vereador Lucas, parabéns pelas considerações. Na verdade, me surpreende, né, algumas falas de alguns colegas, né, visto que o prefeito Odiló tem aquele telefone dele que não para um segundo, né, nas 24 horas, ele não deixa de atender ninguém nas suas 24 horas. E foi um pedido que ele me fez quando eu assumi a chefia de gabinete em janeiro de 2021, que eu atendesse a todos os partidos sem discriminação nenhuma, e é o que nós fizemos nesse governo. Então, me surpreende. E aquela assessoria do prefeito Adiló, ali onde trabalha a Juliana Marzotto, a Tassiana, a Jéssica, a chefe de gabinete egrégora, não deixa de atender ninguém. As gurias se rebolam para conseguir agenda,
independente de partido político. Né? Enfim, era isso, nobre colega, e parabéns pelas suas considerações. Muito bem lembrado. Diálogo e desenvolvimento. Era isso. Obrigado, presidente.